Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista e hoje eu vou falar tudo a respeito do Combodart. Bom, o Combodart é uma medicação que a gente utiliza no tratamento da HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Ele é uma medicação, uma cápsula, que na verdade ele contém dois medicamentos. Um é a tansulosina e o outro é a dutasterida. Essas medicações elas vão atuar de maneira conjunta ali no tratamento da próstata aumentada, que é a HPB. Primeiro vou falar da tansulosina e depois da dutasterida. A tansulosina ela é um medicamento que é da classe dos alfa-bloqueadores. E como é que ela vai agir ali na próstata aumentada? Ela vai relaxar tanto ali a parte do canalzinho da uretra que passa pela próstata, tá certo? Quanto a saída da bexiga. Então, ela vai tentar aumentar esse diâmetro, dilatar um pouco o canal para facilitar a eliminação da urina pela bexiga do paciente. E de efeito colateral, o que a tansulosina ela pode causar? São dois principais efeitos colaterais que ela pode causar. Um seria ali abaixar um pouquinho a pressão do paciente e dar alguns efeitos colaterais, como principalmente o paciente ter tontura, em casos mais graves ter até um quadro de desmaio, tá certo? E esses efeitos colaterais relacionados aí à queda da pressão do paciente. Pode dar uma sensação de moleza, de mal-estar, tá certo? Então isso daí pode ser secundário à tansulosina se o paciente tomar a medicação e sentir esses sintomas. O outro efeito colateral também que a tansulosina pode dar nos pacientes é de ejaculação retrógrada, ou seja, ela dilata ali a saída da bexiga e o ejaculado, quando o paciente ele vai ter alguma relação, vai se masturbar, que ele vai ejacular, ele vai ver ou menos sêmen saindo, ou até mesmo ele ejacular em seco, não vê nada saindo. Por quê? Porque isso daí vai mudar a direção do ejaculado. O ejaculado vai para trás, vai para a bexiga, ao invés de ir para frente. E aí quando o paciente urina, ele vai eliminar todo esse ejaculado que foi para a bexiga e não tem repercussão clínica nenhuma para o paciente isso daí, tá certo? Então ela pode também, além da hipotensão, diminuir o volume da ejaculação do paciente. Depois que o paciente ele para de tomar a medicação, se ele suspender o uso da medicação, tanto a pressão quanto a ejaculação do paciente, elas voltam ao normal, aí depois de 4, 5 dias já volta ao normal, tá certo? Então isso é a respeito da tansulosina. E em relação à dutasterida, a dutasterida ela é uma medicação que ela é um inibidor da 5-alfa-redutase. Ela vai diminuir no sangue do paciente as concentrações de DHT, da dihidrotestosterona. Esse é um hormônio que tem no corpo do paciente, que ele pode fazer com que a próstata ao longo do tempo ele aumente um pouquinho. Então, se a gente usar essa medicação ao longo de um tempo, a gente sabe que isso daí pode tender a dar uma enxugada, dar uma diminuída na próstata e também facilitar, melhorar a micção do paciente, o paciente urinar de maneira mais fácil, tá certo? De efeito colateral que a dutasterida pode dar, ela pode, depois de 6 meses que o paciente estiver tomando ela, as concentrações do PSA do paciente, elas podem cair pela metade. Então a gente tem que saber que os pacientes que tomam a dutasterida, depois de 6 meses, aquele PSA que eventualmente está 2, dá 3, a gente tem que calcular vezes 2, porque aquele é um PSA que ele está falseado pelo uso da dutasterida, tá certo? Ela não diminui o risco de câncer, nada, ela só diminui o PSA, tá certo? Então a gente tem que saber que o paciente está tomando para calcular o PSA certo, para aí tomar as decisões adequadas, baseados no PSA já ajustado para o paciente que toma a dutasterida. E além disso, a dutasterida ela também, em alguns pacientes, ela pode causar ali uma diminuição tanto da libido e da função erétil do paciente por conta da diminuição desses níveis de DHT no organismo, tá certo? O Combodart é uma excelente medicação no tratamento da HPB, tá certo? Como é que o paciente ele vai tomar essa medicação? A medicação ela deve ser tomada 30 minutos após alguma refeição do dia que o paciente vai fazer. Eu oriento sempre os pacientes a tomarem essa medicação à noite, depois da janta, 30 minutinhos, tá certo? Por quê? Se eventualmente o paciente tiver algum efeito colateral no sentido de hipotensão, ele vai estar dormindo e ele acaba não sentindo esse efeito logo depois que ele toma a medicação. Mas a orientação é você tomar sempre 30 minutos depois da mesma refeição todos os dias, tá certo?
Então, essas eram as orientações a respeito do uso do Combodart. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar nos comentários que eu respondo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.